Sou a professora Liviane. Que bom estarmos juntos novamente aqui por este canal para dar início a mais uma aula, né? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos do terceiro bimestre. Então, o nosso segundo conteúdo é regionalização brasileira. Regionalizar para compreender. Regionalização é a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais, com base em certos critérios ou princípios. Esses princípios eles podem ser de ordem natural, físico, humano ou social, ou ainda a combinação dessas ordens. Então, cada uma dessas partes, né, que são divididas de acordo com esses critérios ou princípios, vai receber o nome de região. Então, a regionalização de um território é importante, pois os governos, né, tanto o governo federal, os governos estaduais, os municipais, eles precisam dessa regionalização para fazer as suas políticas, né? Políticas de saúde, de educação. O governo, então, ele se baseia por essa regionalização para adotar certas medidas, né? De ordem econômica, social, como falei, política, saúde, na área da saúde. Então, é importante a gente ter essa regionalização, né? Então, a primeira proposta de regionalização, ela surgiu em 1913 e ela foi construída pelo professor de geografia Delgado de Carvalho para ser utilizada no ensino de geografia, que até então ainda não havia uma regionalização oficial do Brasil. Também esta não foi a primeira oficial, ela serve mais para ser utilizada no ensino de geografia. E os critérios que foram utilizados, né, nessa regionalização foram apenas os aspectos físicos, né, que dividiu o país em 5 regiões, como nós podemos observar aqui pelo mapa. Então, a regionalização de 1913 ela dividiu o território brasileiro em região setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e central, tá? Já em 1940, com a criação do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1938, foi elaborada então a primeira proposta de divisão do país que, além dos elementos físicos, também ela considerou os aspectos socioeconômicos. Então, se você observar aqui, já há uma diferença, né, para a primeira regionalização. Mas essa regionalização ainda, se você observar, ainda não existiu alguns estados, né? Ainda não existiu o estado de Roraima, o estado de Amapá, aqui ainda não existia o estado de Tocantins, então não existia também o estado de Rondônia. Então, essa aqui foi a primeira proposta do IBGE para regionalizar o Brasil. Já em 1945 houve mais uma divisão, tá? Com o intuito de agrupar as regiões de acordo com fatores naturais, também como vegetação, clima, relevos e aspectos econômicos. As alterações foram feitas e as regiões se dividiu entre Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul. Então, já aqui nesse mapa, se você observar, já vai haver o território do Rio Branco, que é agora atualmente o estado de Roraima, o território do Amapá, território do Guaporé, que é o estado de Rondônia, território do Acre. Ainda também não havia o estado de Tocantins e nem o estado do Mato Grosso do Sul. Divisão política administrativa do Brasil. Essa divisão agora, que vocês estão observando, já é atual. Ela foi elaborada em 1970, mas foi adaptada em 1990 devido às alterações da Constituição de 88. Com as mudanças realizadas, ficou definida a divisão brasileira oficial, né, que permanece até os dias atuais. Os estados de Tocantins foi criado após o desmembramento do norte de Goiás e incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia também tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então, essa aqui é a divisão regional oficial do Brasil, né? Pelo IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além da regionalização oficial do IBGE, nós vamos ter a regionalização geoeconômica, né? Que ela foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger em 1967. Essa divisão ela leva em conta as características históricas e econômicas do Brasil, ou seja, os aspectos da economia e de como foi formado o território brasileiro, né? Levando então em conta a formação histórica e regional.
E essa regionalização vai dividir o país em três regiões, geoeconômicas ou complexos regionais, que é o Centro-Sul, Nordeste e a Amazônia. Então, essa regionalização de Pedro Pinchas, ela não leva em consideração os limites dos estados, né? Ela não vai levar em consideração a regionalização oficial do IBGE. Então, vamos ter a Amazônia aqui, né? Que vai ser uma região ainda de baixa densidade, né? Baixa densidade populacional. O Centro-Sul vai ser a área quando vai ter mais, vamos ter mais desenvolvimento do Brasil, né? Então, vai ser na região Centro-Sul, onde vai estar a maioria da população, né, do Brasil, os grandes centros também, né? Então, vai estar nessa região aqui, Centro-Sul. E o Nordeste, que também é característica as disparidades ainda, né? Devido ao processo como foi colonizado o Brasil, né? As disparidades ainda no Nordeste. Uma outra regionalização também que nós vamos ter vai ser a regionalização que foi elaborada pelo então geógrafo Milton Santos e a Laura Silveira. Então você vai poder observar que essa regionalização ela também não vai levar em consideração a regionalização do oficial do IBGE, né? E a principal característica dessa regionalização de Milton Santos são o meio técnico informacional, né? A informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, que ele vai chamar de 4 Brasis. Então, a região amazônica aqui, ela vai ser uma região aqui ainda bastante não desenvolvida, né? A população, a densidade também, a densidade demográfica vai ser baixa. Então, o meio técnico científico informacional ainda não está totalmente, como eu posso dizer, ainda não está totalmente irradiado por esta região. A região centro-oeste aqui, você pode observar que é a região com a maior produção da agropecuária no Brasil. A região concentrada, que você pode observar aqui a parte roxa, é a região onde vão estar os grandes centros econômicos, os centros tecnológicos vão também estar presentes na região, né? A alta densidade demográfica também, tá? A região Nordeste, ela vai ser uma região, como eu posso dizer, uma região ainda com as disparidades do meio técnico, científico e informacional. Também ainda vamos ver bastante as diferenças entre o Centro-Sul e o Nordeste. Os meios técnicos, científicos e informacionais também estão dispostos de maneiras bem isoladas também na região Nordeste. Então, se você observar aqui, ela também não leva em consideração a divisão regional do IBGE, né? O Tocantins aqui, se você observar, ele está na região centro-oeste. Pela regionalização do IBGE, o Tocantins seria parte da região norte, né? Então, vamos ter... Essa aqui também é mais uma regionalização, né, que o Brasil tem para fazer esses estudos. A região amazônica, então, característica baixas densidades técnicas e demográficas. A região nordeste vai apresentar uma agricultura pouco mecanizada se comparada à região centro-oeste e à região concentrada. A região centro-oeste, então, ela vai apresentar uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. Já a região concentrada é a região que concentra a maior população, as maiores indústrias, os principais portos e aeroportos. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnicos científicos e as finanças do país. Então, espero então que vocês tenham tido um bom entendimento sobre a regionalização do Brasil, a importância dela, né, para o governo, né, para os estudos, enfim. Então, espero que vocês tenham tido um bom entendimento sobre o conteúdo. Bons estudos e obrigada pela